Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Maurício, que voltou à tona depois de ter feito um dos gols, da vitória do Internacional fora de casa contra o São Paulo, muito por conta daquela troca horrível, para dizer o mínimo, envolvendo ali o William Potker, ainda na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, que eu quero comentar aqui com vocês, e por que, ainda ficou um pouco interessante esse negócio pro Cruzeiro, mesmo depois de todas as besteiras que a Raposa fez, perdendo percentuais assim do jogador. Além disso, quero falar com vocês sobre o Luan, jogador do Palmeiras, que desde a chegada de um outro cruzeirense na equipe do Palmeiras, acabou perdendo muito espaço no time e eu acho que pode ser uma opção para o Cruzeiro para a próxima temporada. Além disso, comentar um pouco sobre o Kaká. Será que teria chance do zagueiro ex-Cruzeiro também retornar ao clube? Que é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 36 mil inscritos e 400 aqui no YouTube, que já está bem próximo. Eu vou pedir também para você deixar aqui nos comentários um salve, um coraçãozinho, alguma coisa assim, para me ajudar no engajamento. O YouTube não está querendo entregar muito os vídeos aí, basicamente nos últimos 10 dias, então conto com a ajuda de cada um aqui que acompanha, meu trabalho, independente de qual seja o vídeo, tá? Aqui sempre, eu sei que muito bem quem é vocês aqui que sempre está comentando, então valeu demais aí para me dar essa ajuda. Só antes de dar uma sequência aqui no conteúdo, tenho um recado para vocês da sportpix.clube, casa de apostas, que eu quero destacar os jogos desse final de semana, destacar aí, no caso, 2 partidas para vocês. Tem um jogo domingo, 4 horas, entre Corinthians e Atlético Mineiro, uma vitória do Corinthians em casa, pagando 3.4, tem também aí, no caso, Goiás e São Paulo, uma vitória do São Paulo fora, 1,81, um empate 3,23 e uma vitória do Goiás em casa, 3,56. Tem também aí Santos e Fortaleza, Bragantino e Fluminense, Cuiabá e Curitiba, Ceará e Juventude. Que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, então vamos começar aqui esse vídeo comentando primeiramente o que eu quero falar aqui sobre o caso do Maurício, onde ele voltou à tona aí depois de ter feito um dos gols da vitória, no caso da equipe do Internacional, contra o São Paulo, nessa última segunda ou terça-feira, que eu acabei esquecendo aqui agora, mas foi nessa semana, vitória aí que colocou o Internacional assegurando basicamente a segunda colocação. E assim, depois disso, muita gente lembrou, da troca horrível, para dizer o mínimo mesmo, que o Cruzeiro fez, envolvendo ele e o William Potker. No caso, o Cruzeiro cedeu, o Maurício para o Internacional deu o William Potker e manteve ainda 40% dos direitos econômicos vinculados ao Cruzeiro, mas que esses 40% virou 25%, que agora eu vou explicar um pouco mais dessa história. Primeiramente, quero falar sobre o William Potker, que assinou esse vínculo com o Cruzeiro até o final de 2023. Então, por aí já dá pra ver, o negócio foi terrível. Meu Deus, eu não acredito que o Cruzeiro fez isso até hoje, é difícil de entender. Aí beleza, o William Potker pelo Cruzeiro, 2020, 14 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências. 2021, começou o ano jogando 11 jogos, 3 gols. A questão era, o Internacional pagaria os salários dele integral por mais uns 4 meses, se eu não me engano, ainda de 2021. O Cruzeiro, vendo que esse valor sobraria todo para ele, acabou emprestando ele lá para o Al-Ahly, onde fez 15 partidas, 2 gols e 4 assistências, e depois se retornou para o Avaí com 3 gols apenas e 1 assistência em 27 jogos na Série A. Então não teve bons números realmente o William Potker aí nessa passagem, tanto pelo Cruzeiro, somando aí apenas 25 partidas, 6 gols e 3 assistências, e também esse empréstimo para o Avaí e para o Al-Ahly, É um jogador que, pra falar a verdade, eu não acho ele horrível, mas, meu Deus, pra trocar ele com o Maurício tem que ser de um nível assim de, nossa, querer realmente prejudicar o Cruzeiro, Porque o William Potker aí tem 28 anos de idade, contra o Maurício, que tem aí, na época tinha apenas 19, Em 2020, no caso, quando o jogador deixou o Cruzeiro. Hoje tá com 21 e na atual temporada tem o melhor ano da sua carreira até aqui, 54 partidas, 8 gols marcados e 4 assistências. Ele que é comandado pelo Mano Menezes lá no Internacional, mesmo treinador que deu as oportunidades do Mano Menezes para o Maurício em 2019, onde ele havia feito 9 jogos e 1 gol marcado. Em 2020, 32 partidas, 5 gols e 3 assistências pelo Cruzeiro. No caso, estava começando a ter muito destaque antes dele ir para o time do Internacional. E assim, o Internacional então emprestou, deu o William Potker em definitivo para o Cruzeiro, com salários pagos por uma temporada, e o Cruzeiro cedeu, no caso o Maurício, mantendo 40% dos seus direitos econômicos. Acabou cedendo 10% para ficar com o Bruno José em definitivo, possivelmente jogador que não vai render absolutamente nada para o Cruzeiro, então o Cruzeiro abriu mão de 10% do Maurício para ficar com o Bruno José. Olha aí, que história. E também abriu mão recentemente de 5% por uma dívida que tinha com o seu empresário, o André Cury. Então tá tranquilo, isso aí tudo bem. Mas o que era 40 virou 25.
eu fico pensando, né, eu não sei ao certo qual que era o percentual do Cruzeiro quando negociou ele com o Internacional, mas era melhor ter falado, aqui é o Internacional, leva ele de graça, nós queremos aí 60%, você fica com o restante, vai, 15%, e o jogador com 15% também, algo próximo a isso, sabe? Do que essa negociação maluca que foi nessa atual temporada. Lembrando que até o empresário dele falou que esperava, se ele fosse negociado, algo próximo ali dos 40, 45 milhões de reais. Claro que não vai aparecer propostas desse valor por agora, mas eu vejo que o Maurício, ano que vem, vai estar extremamente pronto para ser um titular absoluto e fazer boas partidas e bons números também, né, pela equipe do Internacional, mais do que já teve. Cada ano ele está sendo melhor, né? Ano passado, primeiro ano completo pelo Inter, 47 partidas, 2 gols e 7 assistências. Esse ano números bem melhores, 54 jogos, 8 gols e 4 passes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa troca aí maluca do Cruzeiro e o que você achou, né, vendo agora 3 anos basicamente depois dessa transferência. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Luan, zagueiro aí do Palmeiras, que será que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro na próxima temporada. Até os créditos aí pro meu amigo Renato do Camarote Esportivo, que trouxe esse nome que no caso estava sendo especulado aqui no Cruzeiro, mas eu quero comentar um pouco assim, será que ele seria uma boa opção ou não? Que eu quero falar aqui nesse vídeo, atleta que tem 29 anos de idade, jogador que já viveu muitos altos e baixos pela equipe do Palmeiras. Na temporada passada foi o titular absoluto do time que foi campeão da Libertadores, mas nesse ano, principalmente depois da chegada de um ex-cruzeirense, que foi o Murilo, ele perdeu muito espaço pela equipe, fez aí apenas 24 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências, bem diferentes da temporada passada, que ele disputou 50 jogos, 1 gol marcado, 2020 44 partidas, 2019 36 jogos, essa temporada só perdeu, né, para a temporada de 2018, quando ele tinha acabado de chegar, né, no clube vindo do time do Vasco. Não é um zagueiro que tem um salário barato, eu acho que no mínimo, né, não temos confirmação, mas assim, próximo dos 400, 450 mil por mês, no mínimo por conta da temporada passada, ele ter sido o titular em um contrato renovado que vai até o final de 2023. Então assim, se o jogador vê que, no caso o Palmeiras não vai aproveitá-lo muito, o Cruzeiro podendo fazer uma proposta parecida e o Palmeiras tendo poucas opções nessa posição, eu acho que pode ser sim um baita nome para o Cruzeiro no ano que vem. Igual eu falei, 29 anos de idade, pelo Palmeiras está no clube aí há 5 temporadas, né, consecutivas, mais de 250 partidas, bicampeão da Libertadores, um Campeonato Brasileiro e também uma Copa do Brasil desde quando chegou na equipe do Palmeiras. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do atleta, se você concorda ou não, se ele seria uma boa opção. E lembrando, né, que ele surgiu no Vasco, na base, e chegou no profissional, ficou lá também no Vasco 4 temporadas consecutivas, jogou aí mais de 200 partidas pelo clube vascaíno antes de ir para o Palmeiras. Tem uma das suas principais características de ser um zagueiro ofensivo, né, para você ter uma noção. Em 2016, pelo Vasco, ele fez 50 jogos incríveis, 7 gols marcados. 2015 também marcou 4 gols em 46 jogos, e pelo Palmeiras tem aí também, marcou um pouco menos, né, mas tem aí também 6 gols e 4 assistências nesse período. Quero saber a sua opinião, se você concorda também que o Luan seria um baita nome, sem dúvidas, para ser o titular incontestável do Cruzeiro numa disputa da Série A. Para terminar aqui esse vídeo, quero falar com vocês sobre o Kaká, outro nome que foi especulado, sobre o Cruzeiro ter interesse em repatriar, né, um jogador que já teve boas passagens nesse seu início de carreira aqui no Cruzeiro. Vocês vão lembrar que ele está lá no futebol do Japão, onde vai para a sua 3ª temporada consecutiva. Foi comprado no início de 2021 por algo próximo ali dos 13 milhões de reais, e lá no Japão realmente vingou, tem sido titular absoluto. Ano passado 29 partidas, 2 gols. A questão é que ele foi rebaixado, o time dele, para a 2ª divisão. Nesse ano disputou a 2ª divisão e subiu por lá, fazendo 40 jogos no total, 2 gols e 1 assistência. É claro, não seria um jogador que seria barato, até porque o vínculo dele com o Tokushima Vortex do Japão vai até o final de 2024, e eu não acho que eles abririam mão de um investimento tão alto que fez, né? Acho que no mínimo ele teria que pagar uns 80% desse valor, isso se não considerar que ele não valorizou nada, né? Porque até hoje é um zagueiro muito novo, tem apenas 23 anos de idade. O Cruzeiro nesse primeiro momento não vai ter interesse em contratar jogadores, no caso, a um preço desse sentido. Eu acho que realmente seria muito mais complicado pensar, né, nessa sua conotação, se fosse envolver uma questão financeira, porque claramente o Cruzeiro não tem potencial para fazer investimento nesse sentido. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha de uma eventual volta aí do Kaká
para o ano que vem. Lembrando que pelo Cruzeiro, contando 2019 e também 2020, ele disputou 54 jogos, 2 gols marcados e uma assistência, viveu muitos altos e baixos, né? E pelo Cruzeiro, 2019 mesmo foi importante quando assumiu a reta final da Série A, mesmo o time sendo rebaixado, foi um dos poucos, né, que se salvou. Lembra aqui de cara do Kaká, do Orejuela e do Ederson, né? E o Maurício, as pouquíssimas boas caras do Cruzeiro naquele time do rebaixamento. E em 2020, 34 jogos, 2 gols e uma assistência. Lembrando também que ele ficou alguma dessas partidas na Série B como reserva, ainda com o técnico Filipão, né? Então, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Kaká e se seria um bom nome, né, para o Cruzeiro no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 36 mil inscritos e 500, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no canal, só clicar e me ver por lá também. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!